Fala galera do canal! Vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para esse sabadão, 11 de junho de 2022, teremos 10 palpites. Hoje, dia de grade cheia e jogão, galera, só jogão. A gente tem boas partidas ali na Nations League, na MLS, Série A do nosso Campeonato Brasileiro e também uma partida ali no Campeonato Argentino. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo aqui do nosso canal. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, Inglaterra e Itália. Já começamos com a partida super disputada aqui pelo grupo 3, que a gente tem a Itália em primeiro com 2 jogos e 4 pontos e a Inglaterra em último com 2 jogos apenas 1 pontinho. Considerado aqui o grupo mais complicado dessa Nations aqui na primeira divisão, mas que nesse momento a gente tem a Inglaterra teoricamente sendo rebaixada à Nations B. E jogo, galera, que eu vejo com muita tendência de gols. Até porque a Inglaterra chega para essa partida tendo nos últimos 5 jogos 4 partidas com 2 gols ou mais. Já a Itália nos últimos 5 confrontos da equipe em 4 partidas também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em todos eles também tivemos 2 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,43, uma cotação já muito excelente aqui para quem já quer pegar nesse valor. E a gente está falando de um jogo que vale muito para as duas seleções. A Itália, que está fora da próxima Copa, segunda vez seguida, precisa muito classificar nessa Nations para tirar essa má impressão que a equipe vem deixando nas últimas competições. A Inglaterra, por sua vez, precisa muito vencer, até porque a Hungria venceu eles e já tem 3 pontos e teoricamente seria a equipe que seria rebaixada nesse grupo 3 da Nations. Sem falar também que a Inglaterra vem de 2 jogos sem vitórias, o empate com a Alemanha e a derrota para a Hungria, enquanto a Itália vem de uma vitória sobre a Hungria e um empate com a Alemanha. E lembrando também que quando essas equipes se enfrentam, a gente sempre tem jogos muito movimentados. São duas seleções que marcaram a final da última Euro, onde o jogo acabou ficando 1-1 e decidido ali nos pênaltis com a vitória da Itália, mas nos outros jogos sempre também tivemos 2 gols ou mais. Então uma partida excelente de duas equipes muito qualificadas e que eu acredito no mercado de gols. Então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,43 é o nosso palpite para Inglaterra e Itália. Passando agora para País de Gales e Bélgica, jogo aqui da Nations League, também Liga A, mas pelo grupo 4, que a gente tem a Bélgica em segundo com 3 pontos e o País de Gales ali em último com nenhum ponto marcado. Jogo também que eu vejo de extremamente importância, mas que também o mercado de gols deve ter uma prevalência, até porque a gente tem a Bélgica em campo e Bélgica em campo é sinal de gols em campeonatos de seleções. Até porque também o País de Gales chega para esse jogo tendo nos últimos 5 confrontos, 4 deles com ao menos 2 gols ou mais. Já a Bélgica nos últimos 5 jogos, em todos eles, a seleção também teve ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já nos confrontos diretos entre essas equipes, nos últimos 5 jogos em 3 partidas, também tivemos ao menos 2 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo lá da Nations League, grupo 4, vai sendo mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está chegando ali na casa de 1,50, uma cotação muito boa, e é um jogo que vale muito para os belgas que, se querem continuar sonhando com classificação à próxima fase da Nations, vai precisar vencer País de Gales, até porque tomou uma senhora goleada da Holanda na primeira rodada jogando dentro de casa. País de Gales, se quer continuar na primeira divisão da Nations, vai precisar pontuar, vai precisar vencer, até porque o seu concorrente teoricamente direto, que é a Polônia, já tem 3 pontos, já está na frente dos galeses que vão à próxima Copa do Mundo depois de mais de 60 anos. Então um jogo que vale muito para essas duas seleções que chegam com um poderio ofensivo muito forte, mas que também tomam muitos gols, principalmente a Bélgica, que nos últimos 5 jogos em 4 partidas a equipe sempre tomou ao menos um gol, mas sempre fez também ao menos um gol. Então eu acredito que nesse jogo não deve ser diferente. Então mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo.
Passando agora para Holanda e Polônia, outro jogo da Liga A da Nations, onde a gente tem completando o grupo 4, a Holanda em primeiro com 6 pontos em 2 jogos e a Polônia ali em terceiro com 3 pontos em 2 jogos. Grupo também bem qualificado e duas seleções também de Copa do Mundo e muito bem ajeitadas. E outro jogo, claro, para o mercado de gols, até porque a Holanda chega para essa partida tendo nos últimos 5 jogos 3 partidas com 3 gols ou mais em seus confrontos. Já a Polônia, nos últimos 5 jogos, retirando esse jogo aqui com a Rússia, porque foi WO, e contando esse jogo aqui da Hungria, nos últimos 5 jogos, a equipe teve também 3 gols ou mais em suas partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 duelos, também tivemos 3 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo também na Nations vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,75, a cotação é excelente para a Holanda, que começou arrasadora, vencendo Bélgica, vencendo o País de Gales. A vitória com a Bélgica, 4 gols fora de casa, foi surpreendente, já tem 6 gols na competição marcados e 2 sofridos contra os poloneses, que já tomaram 7 e vem de uma senhora goleada de 6-1 para a Bélgica, mas também marcaram 3 gols. É duas seleções qualificadas, a Holanda vem de 4 jogos e um empate nos últimos 5 jogos, é uma seleção muito boa, com jogadores excelentes, e pega a equipe polonesa, que perdeu o último jogo para a Bélgica, mas vinha de uma boa sequência, é outra equipe na Copa do Mundo. Então eu espero um jogo muito dinâmico, um jogo de muitas oportunidades e com tendência no mercado de gols. Então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,75 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Charlotte e New York Red Bulls, jogo ali da MLS, campeonato que tem uma tendência altíssima de gols, e que a gente tem pela Conferência Leste o New York Red Bulls em quarto com 23 pontos e o Charlotte em sua primeira temporada em oitavo com 16 pontos. Duas equipes ali brigando pelos playoffs, o New York Red Bulls já tá ali, mas o Charlotte quer entrar. E para esse jogo, como é MLS, não tem como a gente ficar de fora do mercado de gols. Até porque o Charlotte nos últimos 5 jogos, em todos eles, a equipe teve ao menos 2 gols ou mais. Já o New York Red Bulls nos últimos 5 jogos também, em todos eles, tivemos ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram no único confronto entre eles, 3-1 para o Red Bulls. Então, para esse jogo, o mercado de gols é a tendência e por isso mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,45 é o nosso palpite para esse jogo. Porque a gente está falando de um Charlotte que não vence há 2 rodadas, demitiu o Ramires, que era o treinador do Internacional, e depois foi pro Charlotte, acabou não segurando a barra lá nessa primeira temporada estreante do Charlotte na MLS, já foi demitido. Então a equipe vem de técnico novo, de sangue novo, para enfrentar um Red Bull que vem de 2 vitórias seguidas, 2 boas vitórias contra o DC e contra o próprio Charlotte, 4-1 e 3-1. Então são duas equipes que fazem e tomam muitos gols, como a gente pode ver nos últimos jogos do Charlotte e também nos últimos jogos do New York Red Bulls. Então um jogo que promete, até porque a gente está falando de MLS e MLS é claramente tendência de gols. Então mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,45 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Corinthians e Juventude, jogo da Série A do nosso Campeonato Brasileiro, onde a gente tem o Corinthians em segundo com 18 pontos e o Juventude ali em 19º com 10 pontos. Equipes em posições opostas, Corinthians vice-líder, Juventude vice-lanterna, mas jogo ainda assim para gols, até porque o Corinthians nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, a equipe teve 2 gols ou mais em seus confrontos. Já o Juventude nos últimos 5 jogos, em 4 deles, também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 partidas, também tivemos 2 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo, que vale muito para o Corinthians, pode retomar a liderança do Campeonato Brasileiro, vai sendo mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,50, uma cotação excelente para uma equipe que é segunda colocada no momento, vem de uma derrota para o Cuiabá, tem 13 gols marcados, 9 sofridos, e pega um Juventude, vice-lanterna da competição, que vem de uma derrota para o Atlético Paranaense jogando dentro de casa e tem a pior defesa da competição. São 17 gols marcados e 10 sofridos. A equipe do Juventude marca muitos gols, mas toma muitos gols e por isso se encontra nessa posição incômoda da tabela do Campeonato Brasileiro. Corinthians é favorito para esse jogo,
claro, mas eu acredito que o Juventude pode surpreender, mesmo vindo de uma derrota, mas tinha vencido o Fluminense naquele jogo do polo aquático. É uma equipe qualificada, principalmente ali na mão do Eduardo Batista. Eu acredito que pode surpreender e isso pode favorecer o nosso mercado de gols. Corinthians pode vencer também por 2-0, o que favorece mais ainda a gente. Então um jogo de sérias possibilidades e isso favorece muito o nosso palpite. Então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para Corinthians e Juventude. Passando agora para Atlético Mineiro e Santos, outro jogo do nosso Brasileirão, que a gente tem o Atlético Mineiro em quarto com 16 pontos e o Santos em décimo com 13 pontos. Duas equipes ali bem próximas na tabela de competição e duas equipes com bom retrospecto no mercado de gols nos últimos jogos. Até porque o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, a equipe teve ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Santos nos últimos 5 jogos, em 3 confrontos, também tivemos ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em todos eles, também tivemos ao menos 2 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo, que vale muito para as duas equipes, principalmente para o Atlético Mineiro depois daquela goleada sofrida por Fluminense, vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,45 e é um jogo importantíssimo para o turco ali no Atlético, porque já vem ali, ele deu um choque tomar 5 para o Fluminense. É uma equipe qualificada, é uma equipe que deve brigar pelo título, mas a equipe que briga pelo topo de tabela não pode tomar 5 gols da forma que tomou. É quarto colocado, é uma equipe qualificada, pega um Santos que vem muito bem ali com o Bustos, apesar de estar em décimo, mas isso se explica muito por ser um campeonato muito embolado nesse começo de temporada, mas a equipe do Santos é muito qualificada, tanto que quase venceu a equipe do Inter dentro de casa, fez um bom jogo com o Atlético Paranaense também quase vencendo, vem de 4 empates nos últimos jogos e uma derrota, mas é aquele negócio, tá deixando escapar ali nos últimos minutos a vitória, então isso mostra que o Santos está no caminho bom e pode complicar a vida do Atlético Mineiro, que vem baqueado de um 5-3 e caso perca novamente pode complicar muito a vida dos mineiros. Então por isso eu acredito que ao menos 2 gols é bem possível, então mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,45 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Cuiabá e Red Bull Bragantino, outro jogo desse campeonato brasileiro, onde a gente tem o Red Bull Bragantino ali em 11º com 13 pontos e o Cuiabá em 17º com 11 pontos, primeiro time ali dentro da zona do rebaixamento. Duas equipes aqui separadas por 2 pontos e com uma distância até considerável boa na tabela de classificação. E por ser duas equipes ali bem niveladas, com o Bragantino sendo tecnicamente um pouco superior, eu acredito que deve ser um jogo complicado, mas um jogo com uma boa tendência para ao menos 2 gols. Porque o Cuiabá nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, a equipe teve 2 gols ou mais em seus confrontos. Já o Bragantino nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 partidas, também tivemos 2 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo lá na Arena Pantanal vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,55, uma cotação excelente para duas equipes que precisam vencer. O Red Bull Bragantino vem de uma boa vitória sobre o Flamengo depois de 9 jogos sem vitórias, tá ali com 13 pontos, caso vença pode encostar ali na galera do G4, pode dar um salto gigantesco. O Cuiabá, por sua vez, pode sair da zona do rebaixamento e ir ali para meio de tabela. Então são duas equipes que vão buscar a vitória, principalmente o Bragantino fora de casa, depois de ter perdido vários pontos nessas rodadas que não conseguiu vencer. Então um jogo muito dinâmico, um jogo muito interessante, que a equipe do Cuiabá também deve buscar a vitória, até porque vem de técnico novo ali, principalmente depois da vitória do Corinthians, a equipe já tinha um técnico novo, então já venceu o seu primeiro jogo, já vem com a moral melhor, e o Bragantino também vem de uma boa vitória depois de uma sequência muito ruim. Então um jogo muito interessante que pode pingar uns golzinhos aqui e quem sabe até mais que 2 gols. Mas o nosso palpite, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,55 para Cuiabá e Red Bull Bragantino. Passando agora para River Plate e Atlético Tucumã, jogo da Liga Profissional ali, primeira divisão argentina, onde a gente tem o Tucumã em 14º com 1 ponto em um jogo e o River Plate ali 1 ponto também em um jogo, 0-0, sua primeira partida.
Partida que eu vejo com uma boa tendência de gols, até porque o River Plate é uma das equipes mais qualificadas dessa Argentina, sempre tem jogos muito movimentados e o Tucumán também vem mostrando muito bem isso. Até porque o River Plate nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe marcou gols e sofreu gols no mesmo jogo. Já o Tucumán nos últimos 5 jogos, também em 3 partidas, teve gols marcados e gols sofridos no mesmo jogo. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em apenas um deles não tivemos ambas marcam. Nos outros 4, sempre River Plate e sempre Atlético Tucumán marcaram e sofreram gols. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no ambas marcam. A odd está na casa de 2. O mercado está esperando que seja um jogo de ambas não marcam, mas eu acredito que o River Plate, pelo momento que a equipe vem tomando muitos gols, tomou um gol do Aliança Lima, depois de estar vencendo de 8-0, deu uma relaxada, tomou gol, foi eliminado por Tigres, tomou gol do Platense antes do jogo do Tigres. É uma equipe que faz gols, mas que também deixa muito a desejar. Pegou um Defensa e Justiça, não conseguiu sair do 0-0, mas com o Tucumã eu acredito que a história deve ser diferente. Até porque a equipe vem de 2 empates seguidos por 1-1, e lembrando que quando essas equipes se enfrentam, a gente sempre tem jogos bem movimentados, onde as duas equipes sempre marcam e sempre tomam muitos gols. Aconteceu isso nos últimos 3 jogos, onde a gente teve 2 1-1 e 2-1 para o River, ou seja, o River sempre vem tomando gols do Tucumã. É favorito para essa partida, mas a equipe visitante vem fazendo uma boa campanha nas últimas temporadas, vem participando de competições internacionais, então acredito que o ambas deve ter uma prevalência, até porque são duas equipes boas e o River sempre toma um golzinho. Então, ambas marcam, odd na casa de 2 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Internacional e Flamengo, outro jogo da Série A do Campeonato Brasileiro, onde a gente tem o Inter em 7º com 15 pontos e o Flamengo ali em 14º com 12 pontos. Jogo muito, mas muito importante de duas equipes qualificadas. E jogo, claro, mercado de gols. Até porque o Internacional nos últimos 5 confrontos, em todos eles, a equipe gaúcha teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Flamengo nos últimos 5 confrontos, em 3 partidas, também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em todas essas partidas sempre tivemos jogos muito, mas muito movimentados. Sempre jogos com no mínimo 3 gols no placar. Mas o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,40, já está uma cotação ali excelente para esse mercado de over 1,5. E a gente está falando de um Flamengo que vem de troca de treinador, deve dar um ar novo para a equipe, mas vai pegar um Inter dentro de casa que já tem 15 pontos. Caso vença, pode até entrar ali no G4, vem muito bem ali com o Mano Menezes. A equipe vem de um empate contra o Santos fora de casa, depois de ter vencido o Bragantino e depois de ter empatado com o Atlético. Nos últimos 5 jogos são 3 empates e 2 vitórias, ou seja, a equipe tá num caminho bom, tá pontuando, tá conseguindo marcar gols, tá conseguindo vencer. Pega um Flamengo que vem meio baqueado de 2 derrotas seguidas, com troca de treinador, bastidor muito tumultuado, então pode ser um jogo muito interessante pro lado do Inter, mas também pro lado do Flamengo. E lembrando que quando essas equipes se enfrentam, a gente sempre tem jogos muito movimentados. Flamengo e Inter são duas equipes que atacam muito e deixam muitos espaços, e isso favorece esses últimos jogos, onde a gente teve 2-1 pro Flamengo, 4-0 pro Inter, outro 2-1 pro Flamengo, 2-2 e 3-1 pro Flamengo, ou seja, são sempre jogos muito badalados no mercado de gols, e para essa partida eu acredito que não deve ser diferente. Então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,40 é o nosso palpite para esse jogo. E passando para a última partida do dia, Nashville e San José, outro jogo da MLS, onde a gente tem pela Conferência Oeste o Nashville ali em 6º com 22 pontos e pela mesma conferência o San José em 13º com 14 pontos. Jogo de MLS, jogo de gols, até porque o Nashville nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, a equipe teve 3 gols ou mais em seus confrontos. Já o San José nos últimos 5 confrontos, em 3 partidas, também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram no único confronto entre eles, 2-2 nessa partida, então para esse jogo, o mercado de gols deve ter uma tendência altíssima, porque é MLS e pelo retrospecto recente dessas equipes. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,78 é o nosso palpite para duas equipes que tem o Nashville ali hoje na zona de classificação,
aos playoffs da Conferência Oeste, e um São José que mais uma vez faz uma temporada muito abaixo, já tomou 32 gols, uma das piores defesas da competição, mas que tem um dos melhores ataques também, já marcou 25 gols. Ou seja, é uma equipe que faz e toma muitos gols e vai enfrentar uma equipe de playoffs de MLS nesse momento. Lembrando que o Nashville vem de uma boa sequência de gols marcados e gols sofridos, e o San José também. Então o nosso palpite aqui é no over 2.5, mas eu deixo aqui atento pro ambas, porque o Nashville nos últimos 5 jogos, em todas as partidas, a equipe sofreu gols. Já o San José nos últimos 5 jogos, também em todas as partidas, a equipe sofreu gols. Ou seja, são equipes que tomam muitos gols. Então isso vai favorecer muito o nosso over, mas fiquem ligados aqui no ambas, porque pode ser muito interessante essa entrada nesse jogo lá nos Estados Unidos. Mas o nosso palpite vai ser no mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,78. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 10 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando. E até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu! Okay.